Eu quero só ver quem não lembra de assistir X-Men Evolution no SBT quando era criança. É impossível, né? Essa série era top demais. É a animação dos X-Men mais lembrada até hoje. Mas você lembra como é que essa série terminou? Como é que foi o fim de X-Men Evolution? Nesse vídeo você vai ver como é que essa série top chegou ao fim. Vamos lá. X-Men Evolution. Inestrantes, Peter aqui! X-Men Evolution foi uma das maiores séries animadas dos X-Men de todos os tempos. Lembrado pelos fãs até hoje, né? E aí reprisou pra caramba no Bom Dia e tal, né? Mas é que você não lembra? Mas é aquilo, né? Reprise atrás de reprise, episódios lançados na ordem errada, aí meio que ficou perdido o final nessa brincadeira aí. Principalmente um final como o do X-Men Evolution, que dava a entender que teria continuação. Então nesse vídeo eu vou contar pra você como é que foi o final de X-Men Evolution. Curtiu, né? Então não esquece, não perde tempo, se inscreve no canal e já pede aqui embaixo nos comentários alguma outra série, algum outro filme, qualquer coisa, anime, que você gostaria de lembrar como que terminou. E a gente traz pra você em vídeo, valeu! Bom, galera, foram 4 temporadas de X-Men Evolution, todas trazendo aventuras tops, né? Adaptando os arcos dos mutantes nos quadrinhos. Mas o arco que a série adaptou no final foi o arco envolvendo o Apocalipse, que foi sendo trabalhado ao longo dessa última temporada até chegar no ápice, que foi um arco dividido em 2 episódios chamados de Ascensão Parte 1 e Parte 2. Depois de despertar, o Apocalipse, que nesse início ainda estava, né, com uma aparência meio humana, começou a gerar algumas cúpulas pelo mundo. Enquanto isso, os X-Men vão atrás do Mesmero. Foi um dos responsáveis pelo despertar do Apocalipse. Então eles capturam o cara. E a Jean Grey faz uma varredura na mente dele, descobrindo dessa forma que o Mesmero foi abandonado pelo Apocalipse. Então o vilão acaba sendo convencido a revelar o que o Apocalipse quer. O objetivo dele seria despertar o gene X em toda a população da Terra. E assim a maioria vai se transformar em mutante. Mas como muita gente não tem o gene X nos corpos, quem não se transformar vai morrer. Era essa a proposta. Ele se recusa a falar mais. Mas o Xavier lê a mente dele e descobre que o Apocalipse instalou 3 pirâmides especiais que extraem o poder do Apocalipse. E é através dele que ele vai ampliar o próprio poder para seguir com os planos. O Xavier então se prepara para ir confrontar o Apocalipse, mas a Jean fica preocupada. Isso porque antes de tudo isso, o Magneto e a Mística tentaram enfrentar o Apocalipse e acabaram sendo mortos. Mas o Xavier não quer lutar, ele só quer trocar uma ideia, né? O Xavier é mais da paz. Mesmo assim, a Jean acha muito arriscado e queria ir com ele. Mas o Xavier fala pra ela pra ficar com os X-Men caso alguma coisa aconteça com ele. Bom, o Apocalipse ativa a esfinge dele, que era tipo uma pirâmide gigante disfarçada. O Xavier e a Tempestade chegam lá e vão falar com o Apocalipse. O Xavier ativa o cérebro, né, que amplifica os poderes dele, aquela máquina mutante que tem lá. E todos os X-Men que ficaram no instituto acompanham a operação na sala do cérebro. Nesse meio tempo, o Apocalipse se fortalece com a pirâmide e assume a aparência azulona que todo mundo conhece nos quadrinhos. Ele detecta a chegada do Xavier e vai falar com o Xavier, com o telepata. O Xavier tenta dar um papo no cara, mas é aquilo, né? Vilãozão casca grossa. Não é um careca telepata de cadeira de roda que vai convencer ele a parar com os planos dele, impossível. O Apocalipse ergue o Xavier com os próprios poderes telepatas. A Tempestade tenta defender o Xavier, mas não dá em nada. O Apocalipse desintegra os dois, o Xavier e a Tempestade. E todos os X-Men observam isso lá no Instituto. A Jean chora pela morte do professor, principalmente porque ela sentia que isso podia acontecer, mas o Ciclope consola ela. Depois disso, quem chega no Instituto Xavier é o Nick Fury, que troca uma ideia com o Wolverine e tal, pedindo para os X-Men ficarem na deles, porque se os mutantes interferirem com o que está para acontecer, pode dar ruim, pode dar problema. Então ele revela que os sentinelas foram reativados para atacar o Apocalipse. Então, se qualquer outro mutante aparecer ali, pode atrapalhar toda a operação. Os sentinelas atacam as pirâmides do Apocalipse, mas não é tão fácil. O Apocalipse logo detecta os ataques e invoca 4 subordinados para defender as pirâmides. Ele chama esses subordinados de Cavaleiros do Apocalipse. E eles são ninguém menos que Magneto, Mística, Tempestade e o Professor Xavier. Eles, na verdade, não tinham morrido, mas eles sofreram lavagem cerebral e viraram subordinados do Apocalipse. E eles estavam mais fortes ainda. Inclusive, o Xavier recuperou a mobilidade das pernas graças aos poderes do Apocalipse. O Xavier estava conseguindo andar. Os 4 cavaleiros vão para as outras pirâmides e simplesmente destroçam os sentinelas. O Nick Fury já vê que ia dar ruim. O plano de usar os sentinelas foi pro saco. Então o que resta agora é mesmo contar com a ajuda dos X-Men. O Wolverine já estava ligado que isso ia acontecer e decide então dividir a equipe em 4.
Cada equipe tem que ir para uma pirâmide, ok? Mas para isso eles precisariam de ajuda. Então ele e a galera recrutam quem eles podem, né? Incluindo a Irmandade dos Mutantes e o Spike, que nesse meio tempo tinha saído dos X-Men e se juntado aos Morlocks. E o Wolverine também fala que tinha uma missão especial para Vampira. A Kitty vai ter a Irmandade, mas eles não topam participar da luta. Só a Feiticeira Escarlate se junta a ela. Nas cúpulas que dão acesso às pirâmides, os Cavaleiros do Apocalipse destroçam os sentinelas. Mas os robozões conseguem destruir as cúpulas e deixam lá as pirâmides expostas. E é aí que os heróis chegam, cada equipe sendo transportada pela SHIELD para uma pirâmide. Para enfrentar do Egito, onde está o Xavier, chegam Jean Grey, Colossus, Bumbum, Magma e Múltiplo. Na Esfinge, onde estão o Apocalipse e a Mística, chegam Ciclope, Wolverine e Noturno. Na pirâmide da China, onde está a Tempestade, chegam o Fera, o Spike, o Berserker e o Homem de Gelo. E na pirâmide do México, onde está o Magneto, chegam a Lince Negra, o Mancha Solar, o Destrutor, o Anjo e a Feiticeira Escarlate. Agora a porradaria ia começar pra valer. Enquanto a luta rola nas 3 pirâmides, o grupo do Wolverine invade a Esfinge, onde eles enfrentam a Mística, que está sendo controlada, não esquece disso. Os poderes da Mística estavam cabulosos por causa do upgrade que ela recebeu do Apocalipse. Então a luta é difícil demais. Já o vilão começa o processo para concluir os planos dele de transformar todos os humanos em mutantes. E quem não tiver o Gene X vai morrer. Bom, ele envia as pirâmides para a atmosfera e divide elas em várias pirâmides pequenas. Parece que a ideia agora é cobrir toda a atmosfera para afetar o planeta todo. Os 3 últimos sentinelas são enviados para o espaço para tentar destruir as pirâmides. O Fera fala que ainda não acabou. Se eles destruírem as unidades que geram poder para as pirâmides menores, eles podem vencer aquela luta. Ou seja, enquanto alguns tentam distrair os cavaleiros, outros têm que destruir as bases das pirâmides que continuaram na Terra. Mas não é tarefa fácil, porque os Cavaleiros do Apocalipse são muito fortes. No Egito, a Jean usa o cérebro para amplificar os próprios poderes. E dessa forma ela consegue lutar contra o Xavier quase que de igual para igual. Enquanto isso, Wolverine, Ciclope e Noturno chegam perto da sala onde o Apocalipse está, mas tanto o Ciclope quanto o Noturno são derrubados. No México, o Magneto derrota os heróis e é enviado para o espaço pelo Apocalipse para destruir os sentinelas. A Feiticeira Escarlate, sendo a única de pé, tenta destruir a pirâmide sozinha, mas o Magneto rapidinho volta e quase mata ela quando a Feiticeira Escarlate é salva pelo Mercúrio. O resto da Irmandade, o Avalanche, o Grosso, Mercúrio e Blob, mudaram de ideia e decidiram se juntar à luta. Mas não adianta muito, porque agora que estava tudo preparado, o Apocalipse começa o processo de conversão. Toda a Terra começa a ser coberta por uma onda sombria e tudo fica um caos. Os heróis continuam lutando, mas os Cavaleiros do Apocalipse ainda eram bastante fortes. Mas o Wolverine fala que eles ainda têm uma única cartada. É aí que chegam na Esfinge a Vampira, junto do Bola de Canhão e do pequeno mutante Dorian Leach. O Dorian, ele tem a habilidade de desativar os poderes de outros mutantes. Então a Vampira usa os poderes dele para pegar esse poder do Dorian emprestado e vai para a Esfinge com Bola de Canhão. Ela usa os poderes do Dorian para neutralizar a Mística e os heróis invadem a sala do Apocalipse. Lá a Vampira desativa os poderes do Apocalipse e com isso tudo acaba sendo neutralizado. As pirâmides e o controle do vilão sobre os Cavaleiros. E dessa forma, Xavier, Tempestade, Magneto e Mística voltam ao normal. O Apocalipse ainda tenta avançar contra a Vampira, mas ela prende ele na câmara onde ele estava deitado. O Wolverine segura o cara enquanto a Vampira usa os poderes do Dorian para reativar a energia do lugar. Com isso, os heróis fogem, né, enquanto o Apocalipse acaba sendo selado dentro da câmara, que simplesmente some. A Vampira pergunta para onde ele foi, mas o Wolverine não sabe e só torce para o vilão nunca mais voltar. As pirâmides na atmosfera descem como se fossem estrelas cadentes e os mutantes controlados despertam. Todo mundo se reúne e vai para casa. E aí rola uma mega reunião no Instituto Xavier, onde o professor Xavier dá um discurso pra galera. Um discurso bacana demais. Nesse discurso, Xavier agradece a todos, mas fala que conseguiu ver a mente do Apocalipse enquanto estava controlado. E nela ele teve um vislumbre do futuro. Nessa visão do futuro, ele viu que ainda vão ter muitas lutas contra o preconceito da humanidade contra os mutantes. Mas ao mesmo tempo, inimigos como o Magneto vão se tornar aliados. Em compensação, aliados como a Jean Grey vão se tornar inimigos. Uma clara menção à Fênix Negra, né? O Xavier ainda viu uma futura formação dos X-Men e da Irmandade, assim como uma nova versão dos Sentinelas pronta para atrapalhar a vida dos mutantes. Mas mesmo com todas as dificuldades que o Xavier sabe que eles vão enfrentar, ele disse que estava orgulhoso dos X-Men e sabe que vão enfrentar essas dificuldades juntos. E é assim que termina o último episódio de X-Men Evolution. Essa sequência de cenas mostrando o futuro, né, era para ser um gancho para uma quinta temporada. E essa quinta temporada, prometia muito. Como, por exemplo, a introdução do Shi'ar, do Império Shi'ar, né? Do Legião, do Corsário, fora a volta do Apocalipse, da conversão da Jean para Fênix Negra. A gente não teve como ver isso se tornar realidade, seria bom demais. Mesmo assim, a série terminou de um jeito muito legal, né? Mesmo com os ganchos, teve uma cara de final.
Agora quero ver você comentar alguma série, pode ser desenho animado, pode ser série normal, que você gostaria que a gente trouxesse pra você, como que terminou. Talvez você não lembre, né? E a gente traz pra você detalhe por detalhe, vai ser bom demais. Valendo! Não esquece, toca aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra quando eu trouxer você ser notificado. Eu vou trazer vários quadros como esse aqui pra você sempre ficar por dentro do que aconteceu no universo nerdístico. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!